Número 6, Filosofia Instantânea. Eu sou o Wilson Marques. Muito obrigado a todos que estão aí assistindo. Nós estamos falando de paralaxe cognitiva. Tem uma pessoa que me perguntou assim: você é sectário de Olavo de Carvalho? Aí eu disse assim, eu falei assim, não. Olha, eu escutei de Olavo de Carvalho essa palavra, paralaxe cognitiva. Cognitivo está relacionado no pensamento, paralaxe, para lá da galáxia, é o distante de então assim, paralaxe cognitiva, quer dizer, o pensamento está para lá da galáxia, não está aqui. Ou seja, é uma forma gentil, educada, elegante de falar assim com a pessoa. Você é burro ou é o quê? Que a expressão comum que as pessoas utilizam é essa. O nécio. O que é a paralaxe cognitiva? É aquele que não pensa. É aquele que partiu de um ponto dado. O sujeito falou assim, olha, você aí, aqui, eu vai ali e busca cenouras. Aí o sujeito sai correndo e vai lá e traz 10 cenouras. Muito bem. Agora, como você comportou direitinho conforme eu falei, você vai ganhar um presente. Aí o sujeito fica feliz. Aí ele vai ganhar uma cenoura. E ele, nossa, eu ganhei uma cenoura. Agora corre ali, olha, tem lá mais 10 cenouras ali daquele lado. Aí ele corre lá e busca e traz, entrega as 10 cenouras. Eram 20 menos. Tirou uma aí, 19. Agora eu vou te dar mais meia cenoura, porque você demorou um pouquinho só. Aí eu já tenho uma cenoura e meia. Assim, assim é a humanidade. Assim é a humanidade. Aí nós temos aí a discussão, as pessoas. A culpa é da China. Que não pode tirar o Bolsonaro, que é pior. A discussão das pessoas. Então as pessoas não sabem. O problema das pessoas é que elas estão assim, tão dentro, a realidade das pessoas, do mundo, é uma paralaxe cognitiva. Então fica difícil até estabelecer qual que é o grau de habilidade cognitiva oriunda a cada um dos indivíduos aos quais nós chamamos de humanos, 7 bilhões. Desses 7 bilhões, nós já tivemos aí 70 bilhões de CPFs originados aí das receitas federais mundiais. 70 bilhões é o número dessa atual sociedade. Então vamos pensar que 70 bilhões. Quantos nós podemos falar que não são uma paralaxe cognitiva? Quantos indivíduos epistemológicos? Quantos? 30? 50? Quantos? Em 70 bilhões. Porque todos falam assim, olha, por que você tá... Por que você casou? Casei. E você, a sua noiva, ela entrou, foi com o papai dela na igreja? Foi. Minha noiva, ela entrou de branco com o meu sogro. E aí nós realizamos o nosso matrimônio consagrado pelo arcebispo Serafim. A festa durou 3 dias. A festa foi
no aeroporto. Nós contratamos o aeroporto inteiro para ser a nossa festa. Esse é aquele sujeito que tem dinheiro, né? Pergunta assim para ele: mas por que a sua noiva entrou ali na igreja conduzida pelo pai? Foi o pai que entregou ela. Você, por quê? Mas por quê? Aí esse indivíduo não vai saber. Porque ele sabe que a mamãe dele foi assim, e a vovozinha dele foi assim, a bisavózinha dele foi assim. E ele não sabe por que o casamento dele é falido. Porque o casamento dele vai falir em 3 meses. Porque ele olhou assim um pouco meio estranho para aquela secretária que ele tem, e a mulher dele viu aquele olhar dele um pouco estranho para a secretária e ela não admitiu aquilo. Aí ela saiu com o Jorge, a mulher dele. Aí ele: não admito que você tenha saído com o Jorge, o meu pior concorrente, que é meu inimigo, dono da empresa ali em frente à minha. Aí assim terminou o casamento, durou 3 meses. Aí eles lá falaram assim: até que a morte os separe. Como isso? As pessoas não percebem essa farsa? Fustel de Coulanges, aí ele escreveu um livro chamado assim, Cidade Antiga, que era uma tradição. A mulher era entregue para o seu marido, ela era entregue pelo pai. É um ritual de uma crença aí da Cidade Antiga. Tinham o mitraísmo, várias crenças antigas. Está errada o mitraísmo, a Igreja Católica, ou a Igreja Universal do Reino de Deus, ou o movimento espírita, Bom, vamos pegar o movimento espírita. Eu conheço isso desde criança. Não presta. Por quê? Porque essas pessoas, elas falam que tem uma coisa que ultrapassa o corpo. Chamam isso de espírito. Rupert Sheldrake, da Faculdade dos Estados Unidos, chama de campo biomórfico. Mas essas pessoas que falam que tem isso, elas falam assim que tem uma outra vida. Aí nós temos pessoas honradas, dignas, sábias, grandes sábias, como Chico Xavier, Allan Kardec. Aí eu pergunto assim: qual que é a relação do Chico Xavier com o movimento espírita? O movimento espírita, o grupo de pessoas que recebeu a herança daquele indivíduo chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, morreu em 1869, ele teve óbito, e quando ele teve óbito, algumas pessoas, o legado dele foi apropriado por um grupo que não pegou os ensinamentos dele e deturpou. Eu falo isso explicitamente porque eu já falei isso com a Federação Espírita Mineira. Eu falei com o presidente da Federação Espírita Mineira. Eu falei para ele já morreu. Raul, você não tem medo de morto? Então assim, eu falei com ele, falei assim: Honório de Abreu, está errado o movimento espírita. Aí ele, aquela velha ancoragem, né? Tapinha no ombro, os avatares caminham sozinhos. Ele quis dizer assim, eu vou traduzir, que ele já estava velho. Foi em foi em 2008 que eu falei isso para o Honório de Abreu. No ano 2008, ano de eleição. Aí ele falou assim para mim que os avatares caminham sozinhos. Ele quis dizer assim: tá errado, mas começou errado e eu não vou mudar. E eu falei para ele que está errado. Eu falei assim: olha, pega aí o estatuto, veja se tem causa pétrea no estatuto da Federação Espírita Brasileira, vê se tem causa pétrea de Jean Baptiste Rustin. Então assim, resumindo a questão,
eles não sabem a quem eles dão apreço, a quem eles utilizam como fonte. Porque uma coisa é certa, eu não posso ser islâmico, e ser universal do reino de Deus ao mesmo tempo. Isso é impossível, isso é certo. Da mesma forma, eu não posso ser Allan Kardec e Jean-Baptiste Rustin. Ou seja, eles são conflitantes. Os textos, existem conflitos intrínsecos que um elimina o outro. Ou eu vou ser islâmico, ou eu vou ser universal do reino de Deus, ou qualquer outra coisa que eu escolher. Umbanda, Candomblé, Testemunha do Jeová, o que interessa, o que seja, mas não dá para ser ao mesmo tempo todas as religiões. Não tem como. Então, da mesma forma, esse movimento espírita brasileiro, eu não estou assim, é porque eu vou despertar inimigos com esses, assim, eu faço esses vídeos assim breves, eu vou despertar inimigos, mas não é a minha preocupação, porque assim, os inimigos eles estão uma hora dessa usando máscara por motivo do coronavírus, o Covid-19. Então, eu estou falando aqui, a Federação Espírita Brasileira é um equívoco, são moscas, assim, qual o sentido? Ao entorno da luz, aquelas moscas ao entorno da luz, esse sentido que eu estou dizendo. E aí, eu vou falar assim, da mesma forma, a Igreja Católica se apropriou dos ensinamentos do eu respeito como é verdade Jesus Cristo, né? Isso, mas o nome dele não era esse? Bom, sei que falam que era Yahshua, como fala o Mel Gibson aí naquele filme ele fez um filme aí. Então assim, a questão é a seguinte, as religiões, elas não podem estarem certas, é o que está escrito no meu quarto livro. Por quê, Wilson? Porque na hora que uma religião falou que ela é certa e as outras são erradas, esse é o momento que ela errou. Não tem como ela estar certa. Porque a questão é a seguinte, não tem nada a ver o que está escrito no livro do Allan Kardec com o movimento espírita brasileiro. E da mesma forma, não tem nada a ver, não tem relação Jesus Cristo com a Igreja Católica. A Igreja Católica é um grupo de pessoas que se apropriaram desse nome e desse movimento. Mas assim, vamos pegar o princípio, olha só, o universo, ele é perfeito demais para ele não possuir um proprietário, uma mente. Isso é física, colapso da função de onda. Entendam como quiser, mas tem um Criador. Mas eu gosto da Santinha, Nossa Senhora da Aparecida, fazer uma novena. Faça, não tem problema. É um Deus menor. Mas eu gosto do Monlock. Tudo bem, faça o culto a Monlock, que é o Deus que gosta de criancinhas queimadas na fornalha, no fogo. Mas eu gosto do demônio. Cultue o demônio. É o número dele aí, quem quiser o WhatsApp dele, 666. Ou então o prédio do Gerhard Kirchner, aquele que fabrica esses chips que são colocados aí nas pessoas humanas, né? Já tem aí, é o genro do Donald Trump, né? Casado com a Ivanka Trump. Ele é o dono da Lucent, a empresa que fabrica esse chip que é colocado no ser humano, né? Que eles assim, é o plano, né, da turma aí. Aí tem gente que fala assim, esse cara aí é teórico da conspiração. O que é conspiração? Um grupo de pessoas que estão tramando uma tramóiazinha. Eu estou narrando fatos. Na Wall Street tem lá a empresa do Gerhard Kirchner, Lucent, que fabrica o chip 666.
Não é isso? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, novamente. Wilson Marques.